E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Como vocês estão? Como vocês podem ver, estou sozinho hoje, né? Tínhamos uma convidada hoje, mas ela teve que desmarcar. Estamos tentando organizar a agenda dela com o pessoal da Blick, comigo, para ver se consegue encaixar, porque seria uma convidada muito interessante. Decidi fazer esse episódio sozinho. Nós temos um episódio da mesma temática, futebol e política, mas como a gente falou lá atrás, eu e o Fábio, a gente gravou, né, sobre Copa do Mundo 78 e democracia corintiana, futebol e política é uma temática que se envolve, se mistura o tempo inteiro ali, e, portanto, a gente vai fazer vários recortes, né? Então, assim como foi Democracia Corintiana e Copa de 78, agora vai ser sobre a questão do Palmeiras, a mudança do nome de Palestra Itália para Palmeiras, todas as questões políticas que envolvem isso. E assim como tem outros milhões de recortes em relação a isso, que a gente pode encaixar e vamos encaixar em outros episódios desse, entre aspas, esse quadro futebol e política. É, Em relação a isso, né, essa é um debate, né, digamos assim, um debate burro, um debate tosco na internet, que é o futebol e política não se misturam, né? Assim como quando eu era criança, adolescente, eu ouvia que você pode discutir tudo menos futebol, política e religião, que é outra idiotice, né? Mas esse debate atual que existe na internet, que não é um debate, é só uma imposição de pessoas não muito inteligentes que querem impor a questão de não debater, seja o que for, futebol e política está absolutamente presente uma na outra, né? Porque, como o filósofo húngaro, que a gente já citou aqui no podcast várias vezes, o George Lukács, ele fala, né? O ser humano é um ser social. E, portanto, a política, ela é a ferramenta que o ser humano tem para conviver em sociedade, né? Então é uma coisa intrínseca à vida humana. O outro filósofo, o Aristóteles, por exemplo, o muito famoso, né? Ele fala que o ser humano é um animal político, né? Portanto, para o Aristóteles, a política é natural ao ser humano, né? Então não dá para, segundo o Aristóteles, para desvincular o caráter político da vida humana, né? E vou para citar como argumentação, né, a última argumentação para citar esse ponto de que política e futebol estão absolutamente emaranhados, né? A relação é óbvia. Eu vou citar a tese de um doutorado que a gente usou como bibliografia, onde o autor diz que, com uma análise semelhante, aspas, portanto, com uma análise semelhante, aponta que em 1942 os clubes de futebol se atrelaram involuntariamente ao governo federal, como parte do programa centralizador de Getúlio Vargas, que colocava o futebol como parte integrada dos interesses políticos. Então, ainda que, nesse caso, por exemplo, que a gente vai discorrer hoje, essa mistura de política e futebol seja involuntária, né? O Palmeiras não queria se fazer parte disso, foi feito, né? Então o governo ele usou o futebol, usou, nesse caso, o Palmeiras, mas usou outros clubes também, para seus interesses próprios, né? E o último episódio sobre isso também, a Copa de 78, a seleção da Argentina também foi usada, né? Como, como interesse político, né? Então, ainda que de uma forma contra a vontade dos seus sujeitos, isso acontece, né? Então, pois bem, eh, a temática da mudança do Palestra Itália para Palmeiras é uma temática muito importante nos anos 40, mas a gente tem que criar um contexto igual a gente sempre faz aqui, né? A gente cria um contexto histórico para explicar o que estava acontecendo, para dar um chão, né, para a questão em si, né? Eh, e daí a gente tem que falar, portanto, da fundação do Palmeiras, né? A fundação do Palestra Itália lá atrás, em 1914. No fim do século XIX, início do século XX, como a gente falou em vários episódios, inclusive no último, que será publicado hoje, né? O Brasil, ele patrocinou, ele organizou uma grande leva de imigrantes europeus para o Brasil, né? Então, houve a abolição da escravidão e esse trabalho que era feito nas lavouras, em especial, mas uma indústria também em pequeno desenvolvimento naquele momento, esses postos de trabalho ficaram
sem trabalhadores, né, porque o governo nem tanto o governo quanto as elites econômicas, especialmente latifundiárias do Brasil, não queriam que os trabalhadores negros ocupassem esses postos, não aceitavam pagar salários para pessoas negras, obviamente uma perspectiva absolutamente racista, né. Então esses postos de trabalho estavam vagos e, hã, o governo patrocinou a vinda de milhares, milhares e milhares de trabalhadores europeus para o Brasil, né. Esses trabalhadores, em sua maioria, eles eram, ibéricos, latinos como um todo, né. Então, tipo, italianos, portugueses, espanhóis, em sua absoluta maioria. Porém, vieram outros também, alemães, poloneses, tudo mais, mas de uma quantidade muito menor. A imensa maioria de italianos, espanhóis e portugueses. E a imensa maioria desses trabalhadores bastante pobres, né, então saíram da Europa para vir para o Brasil, justamente fugindo de guerra, fugindo de fome, fugindo de desigualdade e tudo mais. Ninguém vai sair de um continente e ir para o outro de apenas uma aventura, né, ainda mais um número tão grande de pessoas como esse. Eram trabalhadores miseráveis na Europa que vinham no Brasil para uma busca de uma vida melhor, né. Então esses trabalhadores, a grande parte deles se concentraram no estado de São Paulo e, especialmente na cidade de São Paulo e no interior de São Paulo, né. Mas uma grande parte sempre o ponto de entrada era Santos e São Paulo, e depois se distribuía, né. Um ponto interessante sobre isso é que o futebol ele vem junto, né, com essa imigração. Então o futebol já existia na Europa e ele vem junto para cá, nessa imigração, com esses trabalhadores, muitos ingleses também. Foi normal nesse início do século XX, a fundação de clubes ligados tanto a países, né, então, o Vasco da Gama e a Portuguesa, foram fundados por portugueses, né, imigrantes, operários e camponeses, mas especialmente operários portugueses, trabalhadores como um todo portugueses. Eh, Teve a fundação dos Juventus da Moca em relação aos italianos, o próprio Palestra Itália em relação aos italianos também, mas também teve especificamente de classes, como o Corinthians, né, muito ligado à classe trabalhadora, aos operários em São Paulo, né. Como a gente falou no episódio anterior sobre essa temática, né. Eh, e outro ponto que eu acho bastante interessante também é que, ah, isso é algo muito que eu gosto muito de estudar e que eu acho bastante pouco estudado na maior parte das escolas no Brasil, é que a fundação dos Estados modernos na Europa, ela não é um processo tão linear, né, tão evolutivo, assim, como parece ser, né. Então, a ideia de italiano não existia nesse momento, né, estamos falando em 1914 no Brasil, não existia a ideia de italiano ainda. Os italianos não se sentiam italianos ainda. Eles se sentiam da Sicília, da Lombardia e tudo mais, das partes da Itália, né. Então eles tinham uma ligação muito maior com as regiões da Itália, do que com a Itália em si, né. Foi, o primeiro lugar no mundo onde se desenvolveu a ideia de italiano mesmo, foi em São Paulo, foi no estado de São Paulo. Porque daí esses trabalhadores de cada um de uma parte, da Itália, eles meio que esqueciam a rivalidade que eles tinham lá, porque existe uma rivalidade muito grande entre as regiões da Itália, né. Eles meio que esqueciam essa rivalidade própria e tinham meio que se unir para se defender as rivalidades contra portugueses, espanhóis, ingleses e brasileiros como um todo, né. Então existia essa perspectiva e somente aqui no Brasil e no interior de São Paulo, no estado de São Paulo como um todo, que surge o primeiro sentimento, ainda que não politizado, né, o primeiro sentimento de, italiano, "sou italiano", né. E o Mussolini, por exemplo, vai usar esse sentimento muito bem nos anos 20, 30, muito bem para os seus próprios interesses, né, criar de fato uma nacionalidade italiana, somente nesse momento. Mas até então, na Itália não tinha essa perspectiva. Vai acontecer apenas aqui em São Paulo. E daí então a gente, dando esse contexto inicial da fundação do Palmeiras, o desenvolvimento inicial ali, do próprio futebol em São Paulo, né, a gente chega na década de 30.
E a década de 30 ela é marcada no mundo, né, na Europa, e isso reverbera no Brasil, pela ascensão dos movimentos nazifascistas, movimentos de extrema direita, né. Então essa ascensão do fascismo como um todo, ela reverbera no Brasil, né, e tem toda a questão, econômica que envolve o governo Vargas, o momento em si e tudo mais, mas especificamente dentro dessa temática do nosso episódio de hoje, a xenofobia ela se desenvolve bastante nos anos 30 em virtude disso. Tanto por conta de uma questão, entre aspas, "normal" da propaganda, né, então, se o noticiário divulgava questões da Itália, do Japão e da Alemanha, tão negativas, era meio que normal, já que não havia uma conscientização do próprio jornal em tratar essa questão de uma forma melhor, meio que normal que as pessoas iam criticar outras pessoas imigrantes desse país. Obviamente é muito errado, né, porque o italiano, o japonês, o alemão que vive no Brasil não tem absolutamente culpa nenhuma do que o governo está fazendo lá, né, o governo desse país está fazendo lá. Não tem assim como nós no Brasil não temos culpa do que o governo está fazendo aqui, os governos estaduais ou do país, do nacional e tudo mais. Não tem essa ligação, né. Mas, existiu essa perseguição, desenvolvimento de uma xenofobia contra italianos, contra japoneses e contra alemães nessa década de 30. Ela vem já óbvio que elas ela fica muito forte depois de 1939, com o início da guerra em si, mas nesse momento já há um desenvolvimento dessa xenofobia, né. Então um ponto, assim, interessante, você pega os jornais da época, né. E os jornais eles se referiam a tanto ao Palestra Itália, o Clube Palestra Itália, quanto a sua torcida, como os italianinhos da Água Branca, né, Água Branca é o bairro, né, e os italianinhos italianinhos era uma forma pejorativa de falar. Isso tem um outro ponto também que é interessante falar, é que, existiam rivalidades, entre aspas, normais, os europeus ele vêm para o Brasil, eles não são todos amigos lá, né, tem as questões históricas da própria Europa, né. E essas questões históricas da própria Europa fazem com que esses povos já venham para cá, trazendo isso na bagagem, né. Então, dos anos 10, 20, 30, esse desenvolvimento dessa xenofobia acontece dessas rusgas entre os povos, né. Então, já existia isso, além do desenvolvimento que a gente está falando agora, do nazifascismo na Europa, que vai reverberar, evidentemente, aqui no Brasil, né. Então, os jornais da época já ajudavam também para o desenvolvimento desse problema, né. Então, pois bem, daí a gente vai avançar um pouco, né, esse avanço xenofóbico contra o Palestra Itália especificamente, que é o episódio de hoje, né, a gente podia falar de outros clubes, etc, e de outros povos, né, mas especificamente nesse episódio de hoje, tem esse desenvolvimento xenofóbico contra o Palestra Itália, e ele chega ao ápice, evidentemente, nos anos 40, né, no início dos anos 40, a partir do início da Primeira Guerra Mundial, ou da Segunda Guerra Mundial. A guerra inicia-se em 1º de setembro de 1939, quando a França e a Inglaterra especialmente declaram guerra, né, à Alemanha, depois da invasão da Polônia. E a partir daí fica um processo de desenvolvimento da xenofobia bastante mais forte aqui no Brasil. Eh, Tanto pelas questões que a gente já falou aqui, mas também, isso é importante dizer, que o governo Vargas ele tem uma ação dentre os anos 30 e esse início dos anos 40 bastante dialético, né, ou seja, é bastante contraditório, né. Então o governo Vargas ele tem uma prática bastante repressora contra movimentos comunistas, por exemplo, contra trabalhadores organizados, sindicatos revolucionários, anarquistas e tudo mais. Então, é um governo bastante repressor contra trabalhadores, mas ele tinha um caráter populista muito forte, né. Então, outros trabalhadores que não fossem revolucionários, o governo Vargas era bastante de abraçar, né. Então, entre aspas, porque isso tem uma série de nuances, né, mas ele era muito bem visto por trabalhadores não revolucionários, né. Só que o número de trabalhadores revolucionários na época era gigantesco, né, não era como hoje. Então o governo Vargas ele tinha esse caráter contraditório, que é,
em uma parte dele ao o pai dos pobres, é uma parte de assistência social e tudo mais, e outra parte ficava embaixo dos panos de torturar, perseguir, assassinar e tudo mais. Então, nesse desenvolvimento contraditório do governo Vargas em relação ao próprio Hitler, em relação ao próprio nazifascismo, existia um movimento integralista no Brasil, que era um movimento fascista que, em uma boa parte do tempo, foi o governo passou pano, né, para o movimento integralista no Brasil, por uma boa parte do tempo. Depois não, mas assim, ainda comparado ao que foi feito com o movimento comunista, por exemplo, completamente diferente a forma de ação ali, né. O movimento comunista foi bem mais perseguido. Eh, então, em meio a essa contradição, a gente chega nos anos 40, e tem um momento de pressão interna para o Brasil, declarar guerra à Alemanha, né, declarar guerra ao nazifascismo. E daí, nesse momento de pressão externa, o governo de fato toma essa decisão e tudo mais. E dentro desse processo de tomar a decisão, o governo coloca uma lei que é bastante xenofóbica, assim, né? Que é a lei de proibir menções, especialmente no esporte, mas na cultura como um todo, menções a instituições ligadas à Alemanha, Itália e Japão, né? Então, no nome das instituições não podia ter menções à Itália, menções ao Japão, menções a, sei lá, Clube Nipônico de Futebol, ou no caso o Germânia, né, o Clube Germânia, tinha que mudar de nome, e o Palestra Itália, que tinha o nome de Itália, também tinha que mudar de nome. É uma lei xenofóbica, porque ela, é, assim, não muda em nada, não é a Itália que é xenofóbica, não, desculpa, que é fascista, ou a Alemanha que é nazista, é aquele desenvolvimento daquele governo naquele momento, né. Mas o país em si tem uma larga história por trás dele, né. E terá no futuro também. Então não você personalizar, né, personificar tanto o povo italiano como o povo fascista é uma estupidez sem tamanho, assim. Mesma coisa chamar o povo brasileiro de bolsonarista, porque os Bolsonaro estava no poder até ontem, é uma idiotice. Ou ao contrário, né, falar que o povo brasileiro é petista, porque o Lula está no poder, etc. Então é algo bastante estúpido, assim, né. Essa lei é bastante preconceituosa de fato, e a consequência dela é justamente uma perseguição. Como houve essa proibição, os clubes, tanto de futebol, mas não só de futebol, de clubes de agremiações de esportes, né, eles passaram a ser obrigados a trocar de nome, e com isso eles passaram a ser perseguidos, né, então houve um desenvolvimento de um senso comum na sociedade naquele momento, de que esses clubes eram aliados ao nazifascismo. O que é uma idiotice, mas é culpa dessa lei em si, que ela, além de ser preconceituosa, ela emburrece, né. Então ela há essa perseguição a esses povos e aos clubes em si, né. Um caso famoso é o Clube Germânia, né, que viveu esse processo e teve que mudar de nome. Ele perdeu inclusive é um dos clubes mais tradicionais até hoje, né, de São Paulo, mas também do Brasil, e esse clube perdeu diversas propriedades, assim. E daí um ponto importante nesse momento é que, assim, a diretoria do São Paulo no momento, na época, São Paulo Futebol Clube, ela foi uma diretoria que usou daquele momento político conturbado para o desenvolvimento próprio, né, e do clube. Eu acho importante a gente ressaltar o que a gente sempre faz aqui no episódio, e que isso também é motivo para uma discussão que eu acho muito infantil na internet hoje em dia, como normalmente são as discussões na internet, né, que assim, não é o São Paulo Futebol Clube que foi desonesto. Porque o São Paulo Futebol Clube, ele é uma instituição, ele não pensa, ele não acorda de ressaca hoje. Ele não acorda triste, feliz e tudo mais. Ele é uma instituição que tem presidente, tem diretores, e naquele momento, em 1942, aqueles dirigentes fizeram merda. Aqueles dirigentes usaram a sua força política que tinha dentro da cidade de São Paulo e o momento histórico que o país vivia para beneficiar o clube. Mas é isso. A gente pode buscar a ficha técnica do Palmeiras, vai ter um monte de erros e absurdos ali
Do Corinthians também, mas não é o São Paulo, o Corinthians ou o Palmeiras. Inclusive, a gente tá em 2025 e esse ano o presidente do Corinthians sofreu impeachment, né? E foi transformado em réu pela justiça. E os jornais colocavam lá, assim, o Corinthians, os jornais sempre colocaram, o Corinthians é vítima de ações de seus diretores que cometeram um crime. Mas é óbvio isso, né? Como é que o Corinthians vai ser o corrupto, né? Não dá para o Sport Clube Corinthians Paulista acordar e falar, hoje eu vou tirar o meu próprio dinheiro do meu cofre aqui. Isso é evidente, assim, né? Então a gente tá em 2025 e os jornais colocaram na manchete uma coisa que, assim, é óbvio, né? Então, tal qual o Corinthians não foi. eh, não roubou o próprio cofre, né, já que ele não é um ser animado para fazer isso, o São Paulo também não foi o eh, vilão aqui, e sim os seus dirigentes, né? Então eu acho muito importante descolar isso, né? Não é o. Hoje o Palmeiras é um clube extremamente elitista. O ingresso não é o Palmeiras que é elitista, sim é a diretoria que lá está, né? Que afasta a torcida do seu. O povo palmeirense do clube em si, né? Então eu acho muito bom tirar essa perspectiva pra gente conseguir desenvolver um episódio onde a gente não tem essa infantilidade de colocar o São Paulo contra o Palmeiras dentro dessa perspectiva tosca, né? Então, são os dirigentes do São Paulo naquele momento fizeram isso. Primeiro com o clube Germânia, então várias propriedades do clube foram desapropriadas e depois transferidas ao São Paulo. Mas depois as atenções do São Paulo, da diretoria do São Paulo, se voltaram ao Palmeiras, que também tinha a questão do nome, né? O nome do Palmeiras naquele momento, em 1942, era Sociedade Esportiva Palestra Itália, e isso em italiano, né? Não era nem escrito em português. Então tinha um vínculo bem grande com a Itália, tinha essa lei xenofóbica e era obrigado a mudar. E a pressão do poder público sobre o Palestra Itália foi aumentada, ela se desenvolveu especialmente quando os diretores do São Paulo passaram a dar atenção a esse caso mais do que estava acontecendo até então. Então, é, houve lá em 42, né, diante dessa pressão, houve uma primeira leva de mudanças, né? Então, o escudo do Palestra Itália, ele próprio mudou, o clube mudou. Então, ele tinha as cores, naquele momento, tinha as cores verde, branco e vermelho, escrito Palestra Itália, e ele mudou para um escudo verde, branco e amarelo. E o nome se tornou Palestra de São Paulo, e não mais Palestra Itália. Então, sai as cores da bandeira da Itália, né? Verde, branco e vermelho, e entram as cores, praticamente, entre aspas, né, da bandeira do Brasil, porque não é literalmente, porque é verde e amarelo, mas tem um branco ali. Mas é uma alusão muito maior à bandeira do Brasil, né? Eh, e também tem a mudança, a retirada do Itália no nome, né? E coloca eh, São Paulo, né? Então Palestra de São Paulo. O problema, entretanto, é que a palavra palestra, ela ficou, ao poder público, ela ficou mal vista, né? Então o poder público ele não aceita, e o rival, no caso, a diretoria do São Paulo, também não aceita essa mudança, porque entende que a palavra palestra também fazia alusão à Itália, né? Era uma palavra italiana, porque não é brasileira a palavra. Só que o fato curioso, o fato interessante dessa questão, dessa objeção, é que ainda que a palavra palestra não seja, não, naquele momento não era eh, dentro do dicionário português, né, da língua portuguesa, ele também não era do italiano, né? É uma palavra de origem grega, né? Então, a crítica, a pressão do poder público, além de xenofóbica e blá blá, ela, nesse momento é uma pressão burra, né? Porque não conhece a origem da palavra ali, que também não era italiano. Porém, a pressão ela segue, né?
E nesse momento, então, tipo, já tinha sido aceito, ó, a cor do escudo e tudo mais, mas ainda tinha uma pressão sobre a questão da palavra palestra. E há um desenvolvimento de uma pressão tão grande, tamanha que, eh eh, buscava tirar, né, desapropriar as propriedades do Palmeiras. O Palmeiras já tinha estádio naquele momento. O Palmeiras, comprou o terreno do estádio e aumentou, desenvolveu o estádio em 1920. Então o Palmeiras já tinha estádio próprio desde 1920 e, ah, esse estádio também estava na mira do poder público e dos rivais que buscavam essa mudança, né. Eh, Dentro desse processo, nós temos a obrigação de ressaltar a figura do capitão do exército, Adalberto, perdão, Mendes, que ele era dirigente, era capitão do exército, mas era dirigente do Vasco da Gama também. É um dirigente bastante cultuado no Vasco da Gama até hoje, inclusive. E ele conheceu o Palmeiras quando o Palestra Itália, né, no caso, quando o Palestra estava no Rio, e ele fez a acabou conhecendo a diretoria do Palestra e tudo mais, e acabou fazendo as negociações. Como ele era um capitão do exército, né, as Forças Armadas sempre muito respeitadas no status quo brasileiro, né, sempre fizeram parte, inclusive, da política brasileira. Esse capitão, ele conseguiu fazer o meio-campo ali entre a política, estadual e nacional, e o Palestra Itália, e conseguiu ganhar mais tempo para o Palestra, né. E o Palestra, de fato, teve que mudar de nome, mas a figura desse capitão, impediu muito provavelmente que o Palestra Itália perdesse a parte de suas propriedades, né. Então ele conseguiu apaziguar um pouco esse desenvolvimento. No dia 14 de setembro de 1942, centenas de torcedores do Palestra, do então Palestra, se reúnem em frente ao Parque Antártica, o estádio, né, para defender o seu estádio, né. Esse é outro ponto bastante polêmico, então esse é um episódio polêmico, né, porque muitos torcedores do São Paulo dizem que isso não aconteceu, né. E você tem poucos registros disso em jornais, mas a gente vai deixar de bibliografia aqui, né, o que a gente usou para estudar e desenvolver esse episódio, relatos dentro de alguns livros do Palmeiras, né, conta a sua história a partir de uma perspectiva dos torcedores do Palmeiras e, obviamente, usando recortes de jornais, documentos, históricos, né, pra corroborar essa versão. Mas, assim, obviamente, haverão, torcedores do São Paulo que irão, defender outra perspectiva, né. Mas isso nas alamedas do Palmeiras e dentro de jornalistas e historiadores é bastante, jornalistas e historiadores palmeirenses é bastante, eh, contado e exaltado, né. Então nesse dia, o 14 de setembro, né, dezenas de torcedores do Palmeiras vão à frente no Parque Antártica, porque existia um burburinho de de que o torcedor do São Paulo iam pressionar fisicamente, né, então iam até o estádio para tomar o estádio do Palmeiras, né. Então seria uma força do poder público nos bastidores e dos dirigentes do São Paulo nos bastidores, ao mesmo tempo que os torcedores do São Paulo iam fisicamente ali para pegar o estádio e, portanto, os torcedores do Palmeiras vão à frente do estádio para defender o estádio. Então, nesse dia, portanto, você tinha um clima meio tenso, assim, no ar, né. Então, do lado de fora, torcedores do Palestra Itália esperando uma possível chegada de torcedores do São Paulo e, portanto, uma batalha poderia acontecer ali, né, de troca de socos e etcétera. E do lado de dentro do clube tinha, dirigentes, eh, outros torcedores, jogadores e conselheiros, né, todos ligados ao Palmeiras, né, então todos dentro do clube do Palmeiras, para decidir essa mudança do nome, né. Então, agora sim houve a mudança, a saída do Palestra, do nome, e colocaram só o Palmeiras, então fica a Sociedade Esportiva Palmeiras, tudo em português naturalmente. O Palmeiras, pra quem não sabe, era um clube tipo ACM, assim, né, um clube nessa perspectiva,
cuja diretoria do Palmeiras tinha bastante, a diretoria do Palestra Itália, tinha bastante uma boa relação, né, eles tinham também um estádio, então quando o Palmeiras não podia, o Palestra Itália não podia mandar seus jogos no Parque Antártica, mandava ali, então tinha essa boa relação ali, e quando houve essa votação, essa votação acabou homenageando esse clube, e é um clube que não existe mais, né? Um clube, novamente, um clube de diversos esportes que não existem mais, não existe mais, então ficou imortalizado com a mudança do Palestra Itália para Palmeiras. E como a vida é cheia de nuances que a gente também não consegue explicar, como criou-se essa rivalidade muito grande do Palmeiras com São Paulo em 1942, nesse processo todo, né? E a gente tem o título do Campeonato Paulista de 1942. E daí também tem o contexto, para quem não sabe, né? O primeiro torneio nacional a ser disputado é 1959, né? Teve um de 37, que é cheio de polêmica. Hoje ele é reconhecido pela CBF, né? Então o Atlético Mineiro ganhou em 1937. Recheado de polêmicas, mas não importa. O Galo ganhou, tá ganhado. Então, se uma vez que tá reconhecido, pronto. Mas ano a ano, né, o primeiro a ser disputado foi em 1959, e a partir daí, em 1960, 61, etc., foram disputados todos os anos torneios nacionais, né. Então, até então, né, até 1959, os campeonatos estaduais, eles eram bastante prestigiados. Inclusive ele é o que desenvolveu a rivalidade no país inteiro, né, tanto, aqui em São Paulo, como no Rio, no Rio Grande do Sul, tudo mais. Os estaduais eles são responsáveis por Palmeiras, São Paulo, Santos, outrora Portuguesa, Juventus da Moca, e em outros estados, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, eh, sei lá, Grêmio, Inter, Atlético, Bahia, etc. Todos esses clubes se tornaram grandes graças aos estaduais, porque os estaduais começam em 1900, 1901, 2, etc., e vão até 1959, sendo o único campeonato de grande relevância no país, né? Cada um no seu estado. Então, esses torneios, por metade do período de futebol de todo o século XX, eles são o principal, mais da metade, eles são o principal torneio para os clubes, né? Então, todos os clubes grandes do país hoje somente são grandes por conta dos estaduais. Então, nesse ano de 1942, ou em qualquer ano dentro desse recorte, o estadual era um título gigantesco, de muita importância, né? Então, ser campeão paulista era uma coisa enorme, assim, né, naquele momento. E quis o destino que chegasse Palmeiras e São Paulo na final, né? A campanha até então, Palestra Itália, foi de 18 jogos com 16 vitórias e 2 empates. 61 gols marcados e 15 sofridos. E, portanto, na fase final ali, o Palestra Itália teria São Paulo e Corinthians nos jogos finais ali, né? E precisaria, entre entre essas duas partidas, precisaria de uma vitória. Então tinha jogar contra o São Paulo e contra o Corinthians, e precisava ganhar de um dos dois. Ganhando de um dos dois ia ser campeão. E essa partida, essa penúltima partida ali, né? Foi contra o São Paulo, justamente. Então o destino colocou o recém-Palmeiras, outrora Palestra Itália, nessa, entre aspas, final contra o São Paulo. Não era uma final literalmente, porque era um quadrangular, né? E era as duas últimas rodadas contra São Paulo e Corinthians, e o Palmeiras ia ganhar ou do São Paulo ou do Corinthians. Então, se o Palmeiras perde, não perdeu, mas se o Palmeiras perdesse de São Paulo, ainda teria uma segunda oportunidade para jogar contra o Corinthians. Então, tinha ganhado de um dos dois, né? Mas é uma tarefa bastante difícil, porque eram dois times brilhantes na sua época, né? Então, no dia 20 de setembro de 1942, jogou Palmeiras e São Paulo, ambos com uma campanha muito boa e podendo ser campeão, né? Portanto, era como se fosse uma final, né? Eh, um ponto importante é que o Oberdan Catani, né, o histórico goleiro do Palestra Itália, né, entrou com uma camisa uma camisa da cor azul.
que foi um protesto velado, né, porque a camisa azul faz alusão à seleção italiana, né. Então é um protesto velado, já que o Palmeiras tinha sido obrigado a mudar de nome, tirar as referências à Itália que tinha. Então a forma que o Palmeiras, usou de protesto foi justamente essa, botar a camisa do goleiro na cor azul, protesto velado, né. E o restante do clube entrou com o uniforme tradicional e com a bandeira do Brasil, né. Então foi por isso que foi um protesto velado, tipo, ao mesmo tempo que tinha a bandeira do Brasil, também tinha uma referência à Itália, né. O primeiro tempo acabou 2-1 para o Palmeiras, e no início do segundo tempo o Palmeiras já fez o terceiro gol. Aos 19 minutos do segundo tempo, o meia Og Moreira sofreu uma dura entrada por trás, tipo um carrinho, né, e essa falta foi dentro da área, né. E o juiz marcou pênalti e expulsou o defensor do São Paulo. O time do São Paulo estava perdendo já por 3-1, né, e sofreu o pênalti ali, então poderia ser mais um gol, ou então o clube, o time do São Paulo decidiu sair de campo. Então abandonou a partida no meio do jogo, né. E portanto o jogo acabou com um WO, né, que historicamente o WO é substituído por um 3-0, né, estava 3-1, mas o WO substitui o placar, né. Então, portanto, com o abandono do São Paulo de campo, já estava perdendo e abandonou, eh, o Palmeiras acabou campeão brasileiro não, campeão paulista naquele ano. Então, como precisava de uma só vitória, essa vitória veio. E o Palmeiras, portanto, tem aquela questão da o Palestra italiano morreu, líder, né, que o Palestra vinha liderando o campeonato. E o Palmeiras nasce campeão, né, porque no primeiro jogo como Palmeiras já tem o título paulista, né, de 1942. Então o título paulista de 42, além de ser um título, de muita importância na época, né, justamente por um motivo que eu acabei de explicar, ele também tem a questão política em volta dele. Então é um jogo muito simbólico e é muito do destino, assim, muito uma coisa que não dá muito pra prever, né, que naquele dia especificamente, logo depois, poucos dias depois da mudança do nome, com os dirigentes do São Paulo tendo trabalhado tanto para que o Palestra Itália deixasse de existir, né, não só mudasse de nome, mas, era intuito de fazer deixar de existir, né, e logo depois o primeiro jogo depois da vitória política do São Paulo, né, ou seja, do Palestra Itália ter tido que abandonar todas as suas referências à Itália, cor, nome, grafia e tudo mais, escudo inclusive. Depois de toda essa vitória política do São Paulo, o Palmeiras enfrenta o rival em campo e vence a partida e é campeão, né. Então, é bastante simbólico esse título, né, além da importância histórica normal dele, né. Então, esse episódio, pessoal, a gente queria, obviamente, falar, porque é uma perspectiva histórica e política muito interessante, muito importante, mas é sempre bom, lembrar que a gente, eh tem esse interesse de não cair nessas discussões infantis de internet, né. Então, a gente sempre coloca os contextos históricos aqui, e a gente sempre fala aqui no podcast que a gente não pode ficar em contar a história a partir do bem e do mal, do certo e do errado, do bonzinho e do vilão, mas isso serve para o Twitter, sabe, mas para esse podcast não serve. E a gente fez esses adendos aqui nesse episódio hoje. E eu acho que é muito importante para os nossos ouvintes colocarem isso na cabeça, né, de, consumir história, de ler história, de estudar história a partir das referências bibliográficas coerentes, né, e não com essa paixão da internet. E lembrando também que toda a bibliografia usada por nós aqui, no desenvolvimento desse episódio, tá na descrição do episódio. Então, pessoal, como muito bem me lembrou o Lucas aqui, muito obrigado, Lucas. Tem as dicas culturais agora que eu estava esquecendo, antes de acabar literalmente o episódio. Vou deixar de dicas culturais 2 livros e outras 2 dicas um pouco mais aleatórias, assim. O primeiro livro chama No Gramado em que a Luta o Aguarda, Antifascismo e a Luta por Democracia no Palmeiras.
do autor Michael Zaramella, publicado pela editora Autonomia Literária no ano de 2022. Um livro muito bom. Esse é um cara que é um autor que tá todo jogo na arquibancada, assim, né? Um cara que você vai no jogo do Palmeiras, você encontra ele lá, você vai nos bares ao redor do estádio, você encontra ele lá. É um historiador que, pô, escreve sobre o Palmeiras, uma perspectiva de esquerda, como vocês podem ver no título do livro. Um cara muito competente e que você pode literalmente encontrar ele dentro do estádio, né? Ele é um cara bastante acessível. E o outro livro, o principal livro para construir esse episódio aqui também, chama 1942, O Palestra Vai à Guerra. É do Celso de Campos Júnior, publicado pela Realejo em 2012. Então é outro livro também, assim, muito importante e que conta também a história que a gente contou agora em podcast. Tá lá escrito e daí uma vez lá com uma riqueza de detalhes muito maior e com muito recorte de jornal, muito documento, né, para para usar de referência bibliográfica, da construção do argumento dele. Então, dois livros muito interessantes. E como a gente tá falando de futebol e política, de Palmeiras, eu deixo dois movimentos de palmeirenses, né, que eu acho de grande importância. Um é a Porco-Íris, que é o movimento LGBT do Palmeiras, de torcedores LGBTs do Palmeiras, né, evidentemente, que é um dos maiores movimentos LGBTs de torcida do mundo hoje em dia. E a Zumbi dos Palmeiras, que é o movimento negro de torcedores do Palmeiras. E esse especificamente é um grupo bem de esquerda, assim, bem comunista mesmo. E de torcedores que, infelizmente, em sua maior parte hoje em dia estão excluídos do estádio do Palmeiras, né? Já que é um estádio bastante elitista, né? E como a gente vem demonstrando em vários episódios aqui, no Brasil, raça e classe estão absolutamente ligadas, né? Então, a absoluta maioria das classes trabalhadoras do Brasil são negras. Então, se o ingresso está muito caro, evidentemente que essa população está excluída do estádio. E o Zumbi dos Palmeiras vem focando bastante nisso também para conscientizar a sua própria torcida, né? O que eu acho bastante interessante. Então, são dois livros e duas recomendações de movimentos de palmeirense para quem não conhece ainda. Então, essas dicas culturais são essas. A gente acaba o episódio hoje falando para nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Estamos retomando o nosso Facebook, estaremos retomando em breve o nosso Twitter. Temos uma centena de episódios já no Spotify e nos outros agregadores de podcast, e um pouco menos, mas também bastante no YouTube. Então, qualquer uma dessas vias vocês podem aproveitar o nosso conteúdo. Agradecer agora também os nossos ouvintes, especialmente os torcedores da Ponte Preta, pois chegamos no icônico número de 1000 plays no YouTube, especificamente no YouTube, né? Sem contar Spotify e tudo mais. Então, agradecer também, é um marco bastante importante. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijos, abraços. Qualquer reclamação, vocês procuram o Lucas no podcast. Abraço, tchau.